O Flamengo amanheceu nesta segunda-feira com o coração do torcedor pulsando mais forte e o noticiário fervendo. Tem jogador voltando, tem polêmica nos bastidores da CBF, tem cutucada no ar entre clubes grandes, e claro, tem também aquela expectativa que só o torcedor rubro-negro sabe sentir quando a data FIFA se aproxima. Mas calma que eu vou explicar tudo. Antes de falar de campo, de bola rolando e de jogador voltando de lesão, a gente precisa falar do que está acontecendo nos bastidores da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti, que segue sendo cotado para assumir de forma definitiva o comando da amarelinha, já trabalha nos bastidores com nomes para os próximos amistosos. E o que mais chamou a atenção é que mesmo com tal acordo de cavalheiros que rola dentro da CBF para não prejudicar os clubes brasileiros, especialmente os que brigam na parte de cima da tabela do Brasileirão, 5 jogadores do Flamengo aparecem na pré-lista de convocáveis do italiano. Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro estão sendo monitorados de perto e, mesmo com essa ideia de não convocar atletas do futebol brasileiro para esses compromissos na Ásia, ainda existe essa movimentação nos bastidores. O problema é que esses jogos são longe, meu amigo. Um amistoso vai rolar na Coreia do Sul e o outro no Japão. E aí você já imagina a logística para esse pessoal. Flamengo joga num domingo à noite contra o Bahia. Os caras saem do Maracanã quase 10 horas da noite, vão direto para São Paulo pegar voo internacional, atravessam o planeta, lidam com fuso horário e ainda tem que jogar, treinar, voltar. E o mais grave, o calendário do futebol brasileiro não para. Logo depois disso, o Flamengo já tem pela frente uma sequência braba contra Botafogo, Palmeiras e Racing. Ou seja, é uma situação delicada. O que se comenta é que dentro da CBF há, sim, um consenso de que não vale a pena tirar jogadores dos principais clubes nesse momento da temporada. Só que a presença desses 5 atletas do Mengão na lista do Ancelotti acende o sinal de alerta. Afinal, mesmo que não sejam convocados agora, o interesse está ali, e qualquer mudança de planejamento pode fazer com que um ou mais deles acabem embarcando. Além da seleção brasileira, tem também a questão da seleção uruguaia, que pode convocar Arrascaeta, De La Cruz e até mesmo Varela. O técnico Marcelo Bielsa ainda não confirmou nada, mas nos bastidores a conversa é de que ele deve poupar os principais nomes por conta da distância e do desgaste da viagem. Flamengo está de olho, de ouvidos atentos e com a preocupação lá em cima, porque sabe que essa data FIFA pode impactar diretamente o rendimento do time na sequência mais difícil do calendário. E já que estamos falando de rendimento e de desfalques, tem novidade no departamento médico do Flamengo. Pela primeira vez em muito tempo, o clube está com o DM completamente vazio. Isso mesmo, nenhum jogador em tratamento. Eric Pulgar foi liberado e agora está no processo de transição física. Muita gente ficou animada achando que ele já vai direto para o jogo contra o Cruzeiro, mas a verdade é que a liberação médica não significa que o atleta já está pronto para jogar. Pulgar ainda precisa recuperar ritmo, força, explosão, confiança. Ele já voltou a trabalhar com bola, está fazendo movimentações em campo, mas a expectativa dentro do clube é que ele só esteja pronto para o jogo contra o Botafogo no dia 15, no Engenhão. E aí tem outro detalhe que pode adiar ainda mais esse retorno. O gramado sintético do estádio é sempre um fator de preocupação para quem vem de lesão. Existe a possibilidade do Pulgar só voltar mesmo contra o Palmeiras, dia 19, no Maracanã. Mas o importante é que ele está bem, evoluindo, e deve estar à disposição em breve. Outro nome que preocupava era o do jovem Michael. Ele havia sentido dores do tornozelo, ficou fora do jogo contra o Corinthians e também da viagem para enfrentar o Racing. Mas agora tá tudo certo. Foi liberado pelo departamento médico e já voltou a treinar normalmente com o elenco. Com isso, o Flamengo vive um momento raro de tranquilidade física, algo fundamental nessa reta decisiva da temporada. Agora, vamos falar do assunto que mexeu com o emocional da torcida, Gabigol. Sim, ele mesmo. O ex-camisa 10 rubro-negro, ídolo incontestável da geração mais recente, agora do outro lado, vestindo a camisa do Cruzeiro. E adivinha? Ele está liberado para enfrentar o Flamengo no Maracanã. Muita gente começou a perguntar, Gabigol vai jogar? E a resposta é simples, sim, ele cumpriu suspensão automática na última rodada, quando o Cruzeiro enfrentou o Vasco,
e está à disposição do técnico Pepa para o jogo contra o Flamengo. Ele não foi relacionado contra o Vasco justamente porque estava suspenso após tomar o terceiro cartão amarelo contra o Bragantino, jogo em que inclusive marcou gol. Ou seja, o retorno dele já era esperado, mas a confirmação deixou o clima mais tenso. E aí, meu amigo, entra aquele dilema emocional do torcedor. Gratidão eterna por tudo que o Gabigol fez com o manto sagrado? Com certeza. Mas amanhã ele está do outro lado. Agora ele defende um adversário direto do Flamengo na tabela. O Cruzeiro briga ponto a ponto por vaga, por posição, por objetivos importantes no campeonato. Então não tem espaço para sentimento, não. Que jogue mal, que não faça gol, que não brilhe. O coração pode ser grato, mas a cabeça quer vitória. Nem que seja de 1-0, com gol do Rossi chutando de goleiro para goleiro, o importante é ganhar. No apito inicial, o carinho vira rivalidade e o Maracanã vai pulsar pela vitória rubro-negra. E falando em rivalidade, a polêmica agora é fora de campo. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, se envolveu em mais uma controvérsia ao falar sobre a criação de uma liga independente excluindo o Flamengo. A declaração chamou a atenção não só pelo conteúdo, mas pela contradição explícita com algo que ela mesma disse no passado. Lá em 2015, quando ainda era apenas patrocinadora do clube paulista, ela chegou a afirmar que largaria o Palmeiras para investir no Flamengo, porque o rubro-negro dava muito mais visibilidade. Palavras dela. Agora, 7 anos depois, ela surge criticando o protagonismo do Flamengo, dizendo que o clube deveria aceitar os termos da Libra e dividir igualmente a receita de pay-per-view com os outros clubes. A própria Leila admitiu que foi ela quem liderou a negociação com a Globo. Ela que encurtou reuniões, pressionou por decisões rápidas e empurrou a assinatura do contrato que, na visão da diretoria do Flamengo, é altamente desfavorável para o clube. O vice de futebol do Mengão, DAP, está em guerra nos bastidores por um acordo mais justo. E nesse ponto, é preciso reconhecer, ele tem razão. O Flamengo representa hoje uma fatia gigantesca da audiência, do engajamento e da arrecadação no futebol brasileiro. É natural que lute por uma remuneração proporcional ao que entrega. O clube está deixando de ganhar cerca de 100 milhões de reais com esse modelo atual, e não vai ceder facilmente. Então, quando a presidente do Palmeiras aparece dizendo que o Flamengo deveria jogar sozinho se não aceitar as condições da Libra, soa mais como provocação do que como proposta séria. O clima entre os clubes grandes segue tenso, e o Flamengo, como sempre, no centro da discussão. Não é só sobre dinheiro, é sobre protagonismo, é sobre quem lidera o futebol brasileiro dentro e fora de campo. E o rubro-negro, gostem ou não, segue sendo o epicentro dessa movimentação. E para fechar essa primeira parte, vale lembrar que hoje tem jogo importante no Allianz Parque. O Palmeiras recebe o Vasco, e é bom o Flamengo ficar de olho nesse confronto. Afinal, cada ponto perdido pelo Verdão pode ser decisivo lá na frente. A tabela está embolada, o Brasileirão ainda tem muita coisa para acontecer, e qualquer deslize pode mudar o rumo da história. O torcedor flamenguista vai assistir de camarote, torcendo pro time carioca aprontar de novo, como fez diante do Cruzeiro. Porque no fim das contas, todo detalhe importa. Enquanto os bastidores pegam fogo e as decisões fora das 4 linhas movimentam o noticiário, dentro de campo o Flamengo trabalha em silêncio, de olho nos próximos compromissos e consciente de que qualquer ponto perdido pode custar muito caro. O foco total agora é o duelo contra o Cruzeiro no Maracanã, jogo que promete ser tenso, equilibrado e com um tempero especial, a presença de Gabigol, ex-camisa 9 do Flamengo, do outro lado, com a camisa celeste. A torcida já está se mobilizando para fazer uma grande festa, empurrar o time desde o início e transformar o estádio em um verdadeiro caldeirão. A partida tem peso de decisão, não apenas pelos 3 pontos, mas também pelo que representa emocionalmente para os jogadores e para a torcida. A comissão técnica sabe que a equipe precisa manter o nível de intensidade que apresentou nos últimos jogos, principalmente no segundo tempo contra o Corinthians, quando o time se mostrou mais compacto, mais agressivo e mais focado. Com a volta dos jogadores lesionados e o departamento médico finalmente vazio, a expectativa é de que o Flamengo consiga repetir uma escalação mais próxima do ideal,
algo que há tempos não acontece por conta das suspensões, lesões e convocações. Isso pode ser um diferencial fundamental nesta reta final de campeonato. A dúvida ainda paira sobre quem será titular no meio-campo, já que Pulgar está voltando aos poucos e provavelmente ainda não será opção contra o Cruzeiro. A tendência é que Alan siga como primeiro volante, com Gerson e Arrascaeta completando o setor. No ataque, Pedro deve continuar como referência, enquanto Bruno Henrique e Everton Cebolinha disputam posição para atuar ao lado de Luiz Araújo. A grande preocupação segue sendo a parte defensiva, principalmente as laterais. Varela e Ayrton Lucas vêm alternando bons e maus momentos, e a torcida ainda cobra mais solidez do sistema defensivo. Léo Pereira, por outro lado, vive um excelente momento. Seguro, confiante e cada vez mais líder lá atrás, ele tem sido um dos principais destaques do time no Brasileirão. O zagueiro, inclusive, é um dos nomes observados pelo técnico Carlo Ancelotti, o que reforça a importância do momento que ele vive. Do outro lado, o Cruzeiro chega pressionado, mas motivado. A vitória sobre o Red Bull Bragantino deu moral, e o time de Belo Horizonte sabe que um bom resultado no Maracanã pode mudar o rumo da sua campanha. O técnico Leonardo Jardim tem apostado numa postura mais conservadora, com um time compacto, que marca forte no meio-campo e tenta explorar os contra-ataques. E é justamente nesse tipo de jogo que o Flamengo precisa ter atenção redobrada. Não pode dar espaço, não pode vacilar, não pode desligar em nenhum momento. O Cruzeiro tem qualidade, tem peças rápidas e tem jogadores que conhecem bem o Flamengo. Gabigol, mesmo não sendo titular absoluto, é um deles. Ele sabe onde dói, sabe onde pressionar, sabe como provocar. E você pode ter certeza que, se entrar em campo, vai querer mostrar serviço. Esse tipo de reencontro sempre carrega uma carga emocional enorme, e a torcida rubro-negra precisa entender o momento. Vaiar Gabigol, aplaudir, ignorar? Cada torcedor vai sentir de um jeito. Mas o mais importante é entender que, por 90 minutos, ele é adversário. E o Flamengo não pode deixar que o roteiro vire contra si. Nada de clima de nostalgia, nada de reverência. É foco total, intensidade do início ao fim, porque cada jogo agora é uma final. A briga pelo título está em aberto, a tabela está embolada e qualquer vacilo pode jogar por água abaixo o trabalho de uma temporada inteira. Por isso, o time precisa entrar ligado, sem dar margem para surpresas, e aproveitar o fator casa. E esse fator tem feito diferença. O Flamengo reencontrou no Maracanã sua fortaleza. A torcida voltou a jogar junto, voltou a empurrar, e isso tem feito o time crescer nos momentos decisivos. A sintonia entre arquibancada e gramado é essencial. E mais do que nunca, a união vai precisar estar presente, porque a sequência que vem aí é dura. Depois do Cruzeiro, tem clássico contra o Botafogo no Engenhão, confronto direto contra o Palmeiras no Maracanã e jogo decisivo da Libertadores contra o Racing. São partidas que definem o futuro do time nas competições, e cada detalhe vai importar. Nos bastidores, a diretoria segue atenta também ao movimento político que está sacudindo o futebol brasileiro. A postura do Flamengo de não assinar de forma precipitada com a Libra tem gerado reações fortes, principalmente de dirigentes de clubes paulistas, que gostariam de ver o rubro-negro mais alinhado às decisões já tomadas. Mas a direção rubro-negra prefere cautela. A avaliação interna é de que o clube não pode abrir mão de sua força comercial, de sua capacidade de gerar receita e audiência em nome de uma falsa sensação de igualdade que, na prática, só prejudica quem mais entrega resultado. O contrato proposto atualmente fere os interesses do Flamengo, e a diretoria está disposta a segurar a caneta pelo tempo que for necessário. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto. Comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O Flamengo vive mais um capítulo de tensão dentro do vestiário. O uruguaio Jorginho de Arrascaeta, que sempre se destacou por sua postura franca e direta, rompeu o silêncio em declarações que prometem agitar os bastidores do clube carioca. Segundo ele, existe uma insatisfação silenciosa, mas contundente, entre os jogadores. Ninguém do elenco quer que ele volte pro Flamengo, afirmou, em um tom que mistura franqueza e inquietação.
Embora Arrascaeta não tenha citado nomes, a frase já acende os alarmes na Gávea e levanta questionamentos sobre quem seria o alvo dessa rejeição interna. O rumor, que circula de forma discreta, mas firme, sugere que o retorno de um ex-jogador muito comentado pelos torcedores não seria bem visto no atual grupo. Nos bastidores, especula-se que o problema não seria apenas técnico, mas também de convivência e química entre atletas. Arrascaeta, peça-chave do Flamengo nos últimos anos, sempre demonstrou bom relacionamento dentro do vestiário, mas suas palavras indicam que há uma linha tênue entre a admiração pelo clube e a percepção de que certas movimentações podem desequilibrar o ambiente. Se confirmadas, essas declarações poderiam ter impactos diretos na estratégia da diretoria para o próximo mercado de transferências. Afinal, administrar egos e expectativas no futebol moderno é tão decisivo quanto qualquer contratação ou venda. Torcedores e jornalistas já começam a especular: seria essa a justificativa para a aparente hesitação da diretoria em concretizar negociações que envolvam nomes de grande apelo popular? A situação, ainda nebulosa, promete alimentar debates acalorados entre fãs e comentaristas. O que se vê é que, no Flamengo, cada palavra tem peso. A frase de Arrascaeta rapidamente ganhou repercussão em grupos de WhatsApp, redes sociais e programas esportivos, gerando interpretações que vão do alerta à indignação. Para muitos, o burburinho revela mais do que uma opinião individual, seria um reflexo do clima que ronda o clube, entre vitórias recentes e a pressão constante por títulos. O fato é que a torcida agora observa atenta, esperando desdobramentos e possíveis posicionamentos oficiais. Até lá, os rumores continuam, e a frase de Arrascaeta ecoa: nem todo retorno é bem-vindo, mesmo para quem já foi ídolo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!